Imagens fortes de adolescentes em posições sensuais que chocaram até a promotora, já acostumada com os casos mais absurdos. Eu fiquei muito triste com o que eu vi, fiquei muito triste com a mente, né, com a mente das adolescentes hoje. Eu não sei se através da imprensa, através de livros, essas facilidades que as adolescentes têm hoje, porque o que eu ouvia, os comentários que eu vi em relação a essas fotos, e elas mesmas faziam os comentários, não eram de adolescentes de 13, 14, 15 anos. As fotos são de jovens entre 12 e 14 anos. Elas aparecem em momentos de intimidade. Em boa parte das imagens estão sem roupa. As fotos foram espalhadas pelas redes sociais, através deste perfil no Twitter. Nesta manhã, o perfil foi bloqueado. Mesmo com bloqueio, o crime virtual deixa rastros, garante este especialista. Se essas informações foram divulgadas num perfil falso do Twitter ou do Facebook, acredita-se que os servidores do Twitter e do Facebook mantêm um registro de atividades das pessoas que lá estão associadas, né? Então deveria ser buscado nesses responsáveis por esses servidores essa informação. De acordo com o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente pode pegar uma pena de 4 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. A promotora Vera Lúcia garante que vai exigir punição aos responsáveis. E nós temos que aguardar eles descobrirem realmente o autor, porque o autor ou autora dessa transmissão dessas fotos pornográficas serão responsabilizados por isso. Uma coisa chocante, essa é a verdade. As pessoas ficam até assustadas, principalmente quem é pai, quem é mãe, com o que foi vazado ontem aí nas redes sociais dessas crianças, desses adolescentes. E a gente quer fazer uma discussão aqui sobre, afinal de contas, os pais, eles têm como interferir, têm como saber acompanhar os movimentos dos filhos aí nas redes sociais, e não só no computador hoje, não é, Eli Lopes? Muito o telefone, né? O telefone é um acesso rápido e pode ser feito em qualquer lugar. Em qualquer lugar. No telefone você vai para Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, Twitter, e-mails. E tudo rápido. Segundos. E se espalha também com uma velocidade... Vai num banheiro, num restaurante, em qualquer lugar. E sai aí multiplicando a informação. No caso, fotos, pelo amor de Deus, que nunca nem deveriam ter sido feitas, imagine divulgadas. E para a gente tentar entender melhor isso e saber como é que a sociedade deve lidar com esse tipo de situação, para que ela não se repita, é evidente, nós estamos recebendo aqui a psicopedagoga Patrícia Sampaio. Boa tarde, obrigado pela presença da senhora. Está aqui o Miranda Neto, que é do grupo Amigos da Vida. Boa tarde, Miranda. Boa tarde, Amadeu. E está aqui o advogado Kelson Macedo. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Obrigado pela presença. Começo com a senhora. Como é que nasce uma situação como essa aí? Quando a gente vai ver, já estourou. Olha, essas informações via internet, né, elas ocorrem muito e com muita facilidade, como a Eli já falou, né? Então, assim, os adolescentes, eles não têm essa noção da rapidez e que isso não se apaga. Então, essas imagens, elas foram criadas, foram divulgadas, elas não vão apagar da memória, nem da família e nem das pessoas que viram essas imagens. Então, eles não têm essa noção da gravidade e do alcance dessas imagens. Mas lembrando que... a questão também da noção de certo e errado, é exibicionismo, o que é? Também, mas a noção da dimensão do que isso poderia trazer para a vida delas. Elas achavam que tirando aquelas fotos iam ficar famosas, como muitas atrizes tiram, muitas... Como né, o pessoal do BBB. Exatamente. Então, são essas as referências que ela tem e é por isso que ocorre muito essa questão dessa divulgação e dessa exposição. Miranda, e os pais, a família... têm responsabilidade? Poderiam ter influenciado de outra forma? Amadeu, eu acho que a gente tem que rediscutir o que é uma quebra de privacidade do adolescente e o que é o limite. Porque é o seguinte, os pais, nesse momento, com certeza devem estar sofrendo muito,
não tiveram assim, um acompanhamento 100%. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Amadeu, não é quebra de privacidade quando você abre a mochila do filho para saber o que é que o filho está transportando. Não é quebra de privacidade quando você olha o Facebook dele. Não é quebra de privacidade quando você olha o celular dele. As mensagens, como eu conversava com o advogado ali, são até mais perigosas do que as imagens, que se fornecem de um para o outro. Um soma com a outra. Um soma com o outro. E quando os pais vão descobrir, já diziam nossos avós, são os últimos a saber. Então isso é muito preocupante, Amadeu, porque não é só esse caso. Só dar um exemplo para você, lá no GAV mesmo... Esse ganhou visibilidade, Isso. Mas quantos ocorrem aí no dia a dia? Lá no GAV, Amadeu, o ano passado eu tive 6 problemas dessa forma. Só que o que eu fiz? A gente tem um sistema lá de acompanhamento com os professores muito forte e a gente resolvia ali mesmo. O ano passado, Amadeu, a gente evitou uma criança, o Francisco, de matar o padrasto, porque ele carregava a faca dentro da mochila. Antigamente, as pessoas até me criticavam muito, porque eu quebrava essa privacidade, entre aspas, de olhar o celular, de olhar as bolsas, de olhar todo o material escolar deles, que eles transportam, como a professora falou, de uma forma que eles acham que não tem noção do que deve estar acontecendo. E os pais são os últimos a saber. Nesse caso específico, eu acho que ganhou uma visibilidade maior, tendo em vista as escolas. Mas as escolas não têm culpa, né? Não tem culpa porque ali foi uma coisa que foi levado. Né, foi levado para dentro da escola. A escola não ensinou isso. Do ponto de vista legal também não há responsabilização das casas de educação. Ou há, doutor Kelson? Na realidade não há, Amadeu. Inclusive, em relação ao que tem se colocado aqui, gostaria de destacar o seguinte, que como o próprio Jorge colocou ali, o estatuto no seu artigo 240, eu acho que o 241 se encaixaria um pouco melhor, porque lá destaca exatamente a exposição ao oferecimento, à distribuição de imagens pornográficas, até mesmo pela internet. No caso, né? Quem é que cometeu o crime? Quem cometeu o crime? Na realidade, quem comete o crime, se for um maior de idade, seria o que divulgou inicialmente, né? Expandiu fora daquele grupo. A partir do momento que você tem um grupo de adultos e que existem vários grupos que se fica pelo WhatsApp, por exemplo, transmitindo mensagens ou imagens entre aquele grupo, há uma autorização tácita, que é o que a lei hoje fala, a lei chamada Lei Carolina Dickmann, há uma autorização tácita. A partir do momento que eu envio uma mensagem ou uma imagem minha para o Amadeu, por exemplo, em um grupo comigo. Tá. Agora, a partir do momento que eu não lhe dou essa autorização de divulgação, seja uma imagem pornográfica ou não, para um terceiro que não foi autorizado por mim, esse já é um crime, considerado um crime. Mas aí as adolescentes são vítimas ou não nesse caso? Isso, no caso, elas seriam, como não há previsto dentro desse artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma responsabilização para o adulto. Ela, como menor, não comete crime, ela comete ato infracional. E esse artigo destaca um crime, Então, o fato dela ter divulgado isso poderá acarretar algum problema civil ou penal para o responsável, né? Para o responsável. Para quem desencadeou. Exatamente. Para quem colocou para fora do grupinho ou para o delas. responsável da menor, porque a partir do momento, como está sendo dito aqui, a questão da invasão de privacidade do menor. O menor em público, ele é relativamente incapaz, ou dependendo da idade, absolutamente incapaz. Então, ele não pode, quem está responsável, a partir do momento que ele entra na escola, é o diretor da escola, o professor, inclusive o professor até mais do que o diretor da escola naquele momento. Então, se eu sou pai e tenho responsabilidade sobre o meu filho, que é menor, naquele instante, quem substitui aquela imagem de pai é o professor. É o professor. Mas, Amadeu, olha, pronto, o doutor falou tudo. Mas hoje, nós vivemos aqui em Teresina, em todo o Brasil, existe uma falha e um mal entendido por parte dos pais. Se um professor chegasse a pegar o celular de uma menina dessa e ele tivesse percebido antes de ser publicado, você pode ter certeza que os pais iam entrar na justiça contra o professor. Por quê? Porque muitas das vezes, Amadeu, as famílias não querem aceitar que o filho possa estar no erro. O filho possa estar errado ou estar prevendo aquele erro. Para isso, as famílias, eu costumo dizer, Amadeu, o seguinte, o melhor amigo da criança... Olha, porque é incrível hoje, nem o pai, a mãe tem acesso à criança. Parece que eles criam, eu sabia aqui da doutora, parece que eles criam um mundo deles. E onde é proibido os adultos. Eu tenho casos de adolescentes que se trancam no quarto
e o pai não tem nem acesso nem para limpar o quarto, isso é botar falta de limite, alguém Amadeu. para limpar o quarto. É assim, doutora? É, com certeza, mas o que eu vejo E mais o que, nesse caso... o que o pai faz nesse caso? Olha, por exemplo, os pais, muitos deles não sabem nem como usar o Instagram, como usar essas novas Verdade. ferramentas, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se atualizar, né? Porque a gente não pode estar num mundo agora que é globalizado, que é muito tecnológico. E do lado de fora. E a gente do lado de fora. Então, assim, se os seus filhos têm um iPad, você tem que também saber mexer daqui para poder você fiscalizar, como ele diz. Mas, doutora Patrícia, aí nesse caso, os pais, eles viram amigos dos filhos ou aí acaba o limite, acaba o respeito? O que fazer? Dá limite ou fica Olha, mais você próximo? pode fazer as duas coisas. Quer dizer, quando quando um pai fiscaliza um filho, não significa que ele esteja lá para observar, para checar tudo, entendeu? Mas eu acho que ele precisa estar presente, né? Ele não precisa fazer isso escondido, né? Ele precisa fazer isso na frente. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui, que mensagens você está mandando, para quem você está mandando. É preciso conhecer esses amigos, as preferências. Como é que eu posso saber se meu filho tem esse comportamento ou não? Como muitas dessas mães relataram que nunca imaginaram que as filhas tivessem esse comportamento. Pegas de surpresa. Pegas de surpresa. Por que elas foram pegas de surpresa? Porque elas não conhecem as filhas. Elas não tinham diálogo com as filhas. Então, o Ou então diálogo... conhece só um lado, só uma parte. Exatamente. Mas, assim, conhecer realmente, né? Quer dizer, Com conhecer as profundidade. amizades, as preferências, os lugares. Saber o que é que a filha gosta, se bebe, se não bebe, com quem sai, a que hora chega. Né? Descobriram da pior maneira, né, doutora? Exatamente. Amadeu, hoje um dos problemas graves que acontece hoje na adolescência é a questão das influências, né? A questão, muitas das vezes, o pai, a mãe, coloca a criança, o adolescente, o jovem, como um filho bom. Então, muitas das vezes, não percebe que ao seu redor a questão das amizades. Isso influencia muito. Só para você ter uma ideia, se você for em qualquer shopping Teresina, você vai ver eles trocando mensagem no Twitter, de uma forma geral. As imagens que eles... É muito rápido, né? Essa transação que eles fazem. Porém, os pais, eles acham que o filho ele está ou bem acompanhado ou bem conduzido. E a condução, no nosso entendimento, é da família. Não podemos mais admitir, Amadeu, que hoje, num caso desse, grave, né? Mas que se você vê, na própria internet, Amadeu, existe outros sites que já tem isso, tanto de meninos também. Então, hoje a preocupação nossa é que o limite é você que está em casa, você pai, é você mãe. Você tem que ter um diálogo com o seu filho, mas não é só falar. Também cobrar e acompanhar. Você divulgou há poucos dias, Amadeu, uma pesquisa aqui, que 70% dos pais não têm o hábito de acompanhar os filhos. Não tem um hábito. Então, quem é que vai acompanhar? Alguém vai adotar. E pode adotar de uma maneira errada. Vamos atender o povo que está ligando, tem muita gente aqui. O Júnior, de menor, faz filho, usa droga, agride os pais, rouba, bebe na balada. Então, tem que também ser responsável pelos atos errados. É a opinião do Júnior. Diga, doutor Kelso. Por exemplo, se for um menor, o responsável pela divulgação, ele também pode ser responsabilizado exatamente, como? Exatamente. No caso concreto, o magistrado vai ter que analisar, dependendo da comprovação desse menor, vai ter que analisar no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente se há alguma forma de puni-lo pelo ato infracional, se existe, né? Se pode se equiparar a um dos atos infracionais existentes no ECA. Né? Agora, destacando aqui também o que o nobre colega falou, em relação à liberdade ou à questão da privacidade, que é pertinente à pergunta, a gente gostaria de destacar o seguinte: essa liberdade, o que acontece geralmente é que os pais, a partir do momento que matriculam o filho na escola, eu quero destacar que eu também sou conselheiro do Conselho Municipal de Educação, então posso expandir um pouco em relação à questão da educação. Eles não querem dar a mesma liberdade, a mesma repreensão que eles têm e que a lei os permite ter, abranger dentro da casa dele. Eles têm que entender que a lei também dá esse direito ao professor repreender o aluno da mesma forma. Se o pai tem o direito, mas tem dever também. Exatamente. Se o pai tem a obrigação de abrir a mochila do filho para verificar se tem droga, se tem arma, se tem um estilete. Então o educador como Miranda tem o direito de abrir a mochila para ver se tem uma faca lá. Não há que se falar em invasão de privacidade. Amadeu, o ano